paz do Senhor Jesus, querido professor, que está aqui no canal da IADIO EBD, agora na lição dos jovens, que estamos já na lição 10, quase encerrando esse trimestre, passa muito rápido, não é verdade? E quanto aprendizado estamos aqui recebendo da parte de Deus, dos professores que estudam, se preparam para trazer um rico material para edificar aí a sua vida e contribuir com a sua aula. Estamos na lição 10, que vai tratar sobre a falácia da teoria do deísmo. Essa lição será ministrada no dia 7 de junho de 2026. Estamos estudando entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus, escrita pelo Eduardo Leandro Alves, uma lição riquíssima. Se você, professor, ainda não possui o livro de apoio, além da sua revista, né, de professor, mas o livro de apoio é um livro que você vai deixar aí na sua estante de livros para poder, sempre que precisar estudar algum desses temas, precisar refutar alguma heresia, você tem um riquíssimo material também na sua prateleira de livros. Vamos lá então, lição 10, a falácia da teoria do deísmo. Texto principal diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. E o resumo da lição diz: o Deus da Bíblia é pessoal, amoroso, presente e atuante, em total contraste com a ideia de um Deus distante propagado pelo deísmo. Antes de nós iniciarmos aqui a lição, que tem por objetivo conceituar o que é deísmo e a sua origem histórica, explicar a visão bíblica de um Deus pessoal, presente e atuante, e identificar as implicações do deísmo para a fé cristã, mostrando a relevância da oração, da palavra e da confiança no agir de Deus. Hoje, que são os objetivos, eu gostaria de trazer aqui para o professor, que pode estar aí usando um quadro, quem sabe, na sua classe, de alguma forma ali mostrando a diferença que existe entre teísmo, deísmo, ateísmo e dar uma pincelada em gnosticismo, quem sabe. Então, professor, você pode trazer primeiramente sobre o teísmo, que é o que nós acreditamos, ou não explicar onde o cristianismo se aplica, exemplificar, dar uma pequena explicação sobre cada um desses conceitos e depois perguntar para os seus alunos onde que vocês acham que o cristianismo se encaixa, que a nossa fé se encaixa. Então, teísmo é o quê? Você diz, você acha que a nossa fé se encaixa no teísmo ou no deísmo? Então, pessoal, porque talvez alguns dos alunos nunca ouviram falar sobre deísmo, e às vezes pensa deísmo, Deus, e pensa que é a verdadeira ali, filosofia. Né? Então, você pode perguntar, teísmo ou deísmo? E você diz, então, que teísmo é a crença em Deus, é crer em Deus, que existe um Deus criador e atuante no mundo, um Deus que se relaciona, que a maioria das religiões crê em um Deus, ou algumas creem em deuses, né? Que então o teísta acredita que Deus criou todas as coisas, sustenta a criação, ele intervém na história, responde orações e revela a sua vontade ao homem. Então aí se encaixa o cristianismo. A base bíblica, Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Depois nós temos o deísmo, que é o que estamos estudando hoje na lição 10 da nossa EBD. Deísmo ensina que Deus existe e que criou o universo, mas não interfere mais nele. É como se ele criou o mundo, tem a teoria do relojoeiro, ele criou um relógio complexo, deu corda e está indiferente, não participa da sua criação. Então, o deísta acredita que Deus criou o mundo, como eu disse aqui, a teoria do relojoeiro, como um relojoeiro cria um relógio. E depois da criação, Deus simplesmente se afastou. Então, sendo assim, milagres, revelação divina e intervenção sobrenatural não existem, porque Deus não está se relacionando com a sua criação, não existe o sobrenatural. E a razão humana é superior à revelação bíblica. Depois nós vamos
pontuar sobre ele, como ele surgiu dentro do contexto onde a razão estava, né, estava acima da fé, durante o período do Iluminismo, mas agora vamos só dar essa introdução. Então, o deísmo ele contradiz as escrituras, porque a Bíblia mostra um Deus presente, ativo, que fala, que julga, que salva, que realiza milagres, que governa continuamente sobre a criação. Nós vemos isso. Depois lá, acho que no penúltimo ponto do segundo tópico, vamos ver uma linha do tempo, Deus se revelando, Deus falando. Deus falou com Abraão, Deus abriu o Mar Vermelho, respondeu a oração de Elias, enviou os profetas, encarnou-se em Cristo e opera pelo Espírito Santo. Então, um texto chave é Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está aqui agindo através da palavra, que na verdade o verbo se fez carne, e Jesus, né, habitou entre nós, vimos a sua glória. A maior revelação de Deus foi através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Temos também o ateísmo, né, o a significa uma negação, então o ateísmo nega a existência de Deus. Então, o ateu entende que Deus não existe, o universo surgiu sem um criador, sem uma mente criativa, um designer, e que tudo pode ser explicado apenas por causas naturais. E aí nós temos Salmos 14:1 que diz o tolo em seu coração, não há Deus. E para pontuar ali, como o ateísmo é meio parecido com agnosticismo, o agnosticismo afirma que não é possível saber se Deus existe ou não. Então, é como se fosse o isentão ali. Ele diz que talvez Deus exista, talvez Deus não exista, e que não podemos ter certeza. Então, diferente do ateu que nega diretamente Deus, o agnóstico, ele afirma que é impossível ter esse conhecimento. E também, quem sabe, né, já que falou do agnosticismo, o gnosticismo também foi uma heresia combatida pelo apóstolo João nas suas epístolas. Foi uma heresia antiga que misturava uma filosofia pagã, misticismo e elementos cristãos. Então, o que eles ensinavam? Ensinavam que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, que era o gnosis, e que a matéria era má, o espírito era bom, e que Cristo não teria vindo verdadeiramente em carne. Só pontuando esses termos, né, agora a título de introdução. Então, o gnosticismo atacava diretamente a doutrina bíblica da encarnação, que nós vamos ver também futuramente, porque o maior milagre é o da ressurreição de Cristo. E nós respondemos como essa falácia, essa heresia? João 1,14, que eu já falei aqui um pouquinho antes. O verbo se fez carne. E 1 João 4,2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, ou seja, que não aceita essa heresia. Amém? Então, a título de introdução aqui da revista, ela pontua no que nós vamos estudar sobre a falácia do deísmo. E antes de nós lermos ali o tópico 1, eu gostaria de citar algo que Tozer escreveu sobre esse Deus criador, esse Deus poderoso que criou e governa todas as coisas. Ele diz assim: dentre todas as criaturas, não há uma sequer que ouse confiar em si própria. Deus é o único que confia em si mesmo. Todos os demais seres devem confiar nele. A incredulidade, na verdade, é uma perversão da fé, pois coloca sua confiança em mortais ao invés de colocá-la no Deus vivo. O descrente nega a autossuficiência de Deus e usurpa atributos que não lhe pertencem. Esse duplo pecado desonra a Deus e, em última análise, destrói a alma humana. Então, quão triste é negar a existência e a atuação de Deus na sua criação. Tozer também diz: o Deus do deísmo está morto para o mundo. Ele criou o universo e o abandonou para funcionar sozinho. Mas o Deus da Bíblia está continuamente sustentando sua criação e operando nela. Aleluia. Vamos então para a origem do deísmo. Subtópico 1 diz: Deus relojoeiro. Então, como eu pontuei antes, existe essa teoria do Deus relojoeiro. O deísmo, o que é? É uma visão filosófica que afirma a existência de Deus, mas nega a sua atuação no mundo.
Para os defensores dessa ideia, Deus é como um relojoeiro que, após criar o universo e dar corda à sua criação, virou as costas e retirou-se, abstendo-se de qualquer intervenção posterior. Essa concepção difundiu-se especialmente durante o Iluminismo, século XVIII, período em que diversos pensadores tentaram desvincular a fé das Escrituras, privilegiando a razão em detrimento da revelação. Então, eles colocavam a razão acima da revelação divina e substituíram, então, a espiritualidade por uma religião puramente racional. Dessa forma, rejeitava-se a ideia inconveniente de um Deus que se manifesta sobrenaturalmente ao seu povo, opera milagres, estabelece preceitos morais e retribui com recompensa eterna aos que o buscam ou com juízo eterno os que o rejeitam. Trata-se fundamentalmente de uma tentativa de submeter a religião aos moldes da razão moderna. Então, considerava-se um avanço intelectual colocar a razão acima da revelação. E na tentativa ali de não atacar totalmente a fé, a igreja, a Bíblia, tentar conciliar essa ideia, então, criou-se essa teoria, essa visão filosófica de que Deus criou sim, mas que não intervém mais na sua criação. Subtópico 2, negação dos milagres. Então, esse ponto é importante porque se nega que Deus está operando na sua criação, que ele está atuando de forma sobrenatural, né, existe esse ceticismo, essa incredulidade da ação de Deus, então nega-se, consequentemente, os milagres. Eu trouxe aqui alguns pontos sobre essa questão de milagres, porque é muito interessante, porque, na verdade, talvez alguém na sala de aula diga que não é adepto à filosofia do deísmo, porém, quem sabe, talvez, a sua vida demonstre isso. Como assim? Porque quando a gente declara com a nossa boca que cremos em Deus, mas vivemos indiferente à sua existência, não nos relacionamos com Ele através da oração, não cremos nos milagres, não reconhecemos realmente a soberania de Deus revelada na sua palavra e nos colocamos em obediência a ela, de certa forma, nós também acreditamos que Deus criou todas as coisas, mas não está aqui atuando com a sua criação. Então, não é apenas um conhecimento intelectual, existe a parte sobrenatural das experiências com Deus, do poder de Deus, e aqui especificamente estamos falando sobre milagres. Eu queria sugerir um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que trata de vários pontos cruciais para defendermos a nossa fé. E tem um ponto, um raciocínio que segue no livro, falando sobre essa questão de milagres, né? E desse poder que Deus executa na sua criação. Então, o raciocínio do livro para esse ponto segue mais ou menos assim. O universo teve um começo, a ideia é que tudo que começa a existir precisa de uma causa. Assim, o universo aponta para uma causa além do espaço, do tempo e da matéria, que foi Deus. E se Deus criou todas as coisas e as leis naturais, ele está acima delas. Ele não está preso a estas leis naturais que ele criou. E então, como ele trata sobre um milagre dentro dessa ideia, um milagre, o que ele seria? Uma intervenção extraordinária de Deus, não uma quebra ilógica, mas uma ação daquele que criou todas as coisas. Então, milagres não são impossíveis, eles são apenas incomuns. Aí o livro, Não Tenho Razão Suficiente para Ser Ateu, vai argumentando que muitas pessoas rejeitam os milagres antes mesmo de analisar as evidências, assumindo que o sobrenatural não existe. Então, muitas pessoas negam milagres porque não acreditam no sobrenatural e não conhecem sobre o Deus que criou todas as coisas. Mas, se Deus existe, então milagres deixam de ser impossíveis, porque ele está acima de toda a sua criação. A Bíblia apresenta milagres ligados a uma mensagem. Então, os autores dizem que os milagres bíblicos geralmente têm um propósito: confirmar a mensagem de Deus e revelar quem Jesus Cristo é.
e a autoridade divina de Jesus. Então, há testemunhos históricos, né, neste livro fala sobre isso, que defende que relatos bíblicos foram escritos próximos aos acontecimentos. Então, aconteceu um fato, um milagre, já foi registrado o que aconteceu, por testemunhas ou pessoas próximas àquelas testemunhas, e que os discípulos estavam dispostos até a morrer por essa verdade. Que é um outro ponto também que fala sobre a questão dos apóstolos, de muitos discípulos de Jesus, mesmo depois dos apóstolos, né, os mártires, que estavam dispostos a morrer pela causa do evangelho, porque eles viram Jesus, eles viram os milagres e eles viram a ressurreição. Então, o livro também trata sobre esse ponto, que os discípulos disseram ter visto Jesus vivo após a crucificação. E eles anunciaram isso, mesmo sendo perseguidos publicamente, faziam essa declaração. Perderam posição social, segurança e liberdade. Alguns foram mortos por essa causa. E seria improvável que todos estivessem conscientemente sustentando uma mentira. O que eu estou pontuando aqui? Algo importante que tem a ver com a nossa lição é sobre a existência de Deus e a sua revelação através de Jesus Cristo, do sobrenatural. E que, se fosse uma falácia, como é essa teoria, os apóstolos não teriam dado a sua vida sustentando essa mentira. E talvez alguém diga assim, mas muitas pessoas morrem por sua religião. Mas no livro ele trata um ponto, que o argumento não é apenas eles morreram por uma crença, porque muitas pessoas de diversas religiões fazem isso. A diferença apontada pelos autores nesse livro é que os apóstolos morreram por algo que afirmavam ter testemunhado pessoalmente. Então, eles testemunharam pessoalmente os milagres de Jesus, a crucificação e morte e a sua ressurreição. Então, se eles tivessem inventado isso, eles saberiam que era falso e eles não teriam sustentado até o fim. Então, é um ponto muito importante desse livro que eu estou sugerindo para vocês, porque confirma realmente a existência dos milagres e do poder de Deus. Vamos então para o próximo subtópico, que diz enfoque na moral natural. Aqui vai falar sobre como funciona a moralidade dentro do pensamento deísta. No deísmo, a moralidade é baseada principalmente na razão humana e na chamada lei natural, e não em uma revelação divina direta. Então, o que o deísmo acredita sobre, então, esse ponto da moralidade, do homem saber o que é certo e o que é o errado? Ele acredita que Deus criou o universo, estabeleceu leis naturais e morais, deu ao homem uma capacidade racional, mas que ele não está interferindo no mundo e nem revelando os seus mandamentos de forma sobrenatural, como a Bíblia, como está na Bíblia. Então, o homem, como que ele vai descobrir o que é certo e errado, se Deus não está intervindo, se revelando a nós? Pela sua própria consciência, o que o deísmo diz, pela sua própria consciência, pela lógica, pela observação da natureza e pela razão. Então, essa questão da moralidade no deísmo, ela foi fundamentada, como nós vimos, durante o iluminismo, e onde muitos desses pensadores, né, que eram considerados super inteligentes na época, defendiam que a razão humana seria suficiente, ter o conhecimento, a razão, a ética, isso seria suficiente para produzir, então, o que é a ética correta, o que é o certo. E que a religião deveria ser simplificada. Então, para eles, dogmas e milagres seriam desnecessários. Acreditavam numa moral baseada na virtude, honestidade, justiça, ordem social e racionalidade. Lembram que está acima da revelação divina. Qual é o problema do deísmo em relação à questão da moralidade? A crítica ao deísmo é que ele tenta manter valores morais sem um relacionamento vivo com Deus. Então, se nós viemos de Deus, somos criados por Deus, nós só podemos existir, nos mover nele, como diz o apóstolo Paulo. Porque nós sabemos, pela Escritura, que somos pecadores e que a imagem de Deus em nós, ela foi manchada pelo pecado. E que nós precisamos, então, ser constantemente restaurados e transformados, como nós sabemos, através de Cristo, através da sua palavra, transformados de glória em glória, através do poder do Espírito Santo em nós.
O outro problema do deísmo em relação à moralidade é que reduz Deus a um legislador distante e que transforma a moral em algo subjetivo ou puramente racional. Porque surge a pergunta: se Deus não se comunica nem intervém, como sabemos com certeza qual é a moral verdadeira? Então, se Deus não está aqui se relacionando com nós, revelando a sua vontade, como nós vamos saber o que é certo e errado? É a questão que fica. E além disso, a razão humana, ela é limitada. E o homem, como eu falei, é afetado pelo pecado. E culturas diferentes chegam a conclusões morais diferentes. Em culturas que não conhecem a revelação divina, você matar uma criança que nasce com defeito é o certo. Você tirar a vida do outro num contexto de como existem em algumas tribos indígenas, num contexto de vingança, se matou alguém da minha família, eu devo matar alguém da outra família, que até foi assim que o missionário Jim Elliot, né, que é o marido da autora renomada Elizabeth Elliot, ganhou tribos indígenas, mostrando que em Cristo há perdão, que não precisa existir essa cultura de vingança, de maldade. Como vamos saber se não foi colocado em nós uma lei moral e que essa lei moral é ensinada por aquele que a criou? Não faz sentido, certo? E o que a Bíblia ensina? Que Deus não apenas criou a moral, mas que Ele também revela a sua vontade. Nós vemos nas Escrituras, ao longo da revelação divina, Deus corrigindo o homem, Deus julgando o pecado, Deus transformando o coração. E que a moral bíblica não vem da nossa própria razão, não vem de nós, não é um esforço interior, um pensamento positivo, mas sim que essa purificação, essa bondade, o que há em nós, tudo que há de bom em nós, é aquela frase: o que há de ruim em mim é de mim mesmo, e o que há de bom em mim vem de Deus, porque vem como? Através do caráter santo de Deus. Então, Deus, sendo santo, né, tendo tantos atributos, e dentre eles a santidade, Ele vai nos transformando e nos mostrando o que nós precisamos corrigir. Um texto importante, Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 15. Mostram a obra da lei escrita em seus corações. O que esse texto está mostrando? Que existe uma consciência moral natural, mas isso não elimina a necessidade da revelação divina. Deus precisa mostrar para nós revelar para nós qual é a sua vontade, qual é o caminho certo que devemos seguir. Então, um contraste bem simples aqui, que o professor, inclusive, pode mostrar em sala de aula, da diferença entre deísmo e cristianismo bíblico. Pode colocar num quadro, levar numa cartolina, como achar melhor. No deísmo, a moral é baseada na razão. No cristianismo bíblico, a moral é baseada no caráter de Deus. No deísmo, Deus está distante. No cristianismo bíblico, Deus está presente. No deísmo, a revelação ela é rejeitada. No cristianismo bíblico, a revelação ela é aceita. No deísmo, o homem guia a si mesmo. Que triste fim esse, né? E no cristianismo bíblico, Deus guia o homem. E, por último, no deísmo, a religião ela é racional. E no cristianismo bíblico, a religião resume-se num relacionamento real com Deus. Vamos, então, para o tópico 2, visão bíblica de Deus. Subtópico 1 diz, providência contínua. Então, nós vemos que existe uma providência contínua de Deus sobre a sua criação. E essa é uma doutrina bíblica que ensina que Deus não apenas criou o universo, mas também o sustenta, governa e dirige continuamente. Essa é a doutrina bíblica sobre a providência. Diferente do deísmo, que apresenta um Deus relojoeiro distante, a Bíblia revela um Deus ativo, presente, soberano e envolvido com sua criação em todos os momentos. Seja num casamento onde Jesus operou o primeiro milagre, transformando água em vinho, para mostrar realmente o seu poder, que está acima de toda a lei natural, e Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Criador, quanto na ressurreição do filho de uma viúva. Deus revelando o seu poder através de Jesus Cristo, os seus milagres poderosos, na maior revelação que foi através da vida de Jesus Cristo. E o que significa providência? A palavra providência vem da ideia de ver antecipadamente, de prover.
Dentro da teologia, significa que Deus preserva a sua criação, sustenta a existência de todas as coisas, dirige os acontecimentos e cumpre seus propósitos soberanos. Nós já falamos aqui sobre Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Como assim subsiste? Quer dizer que permanece existindo. Subsiste permanece existindo, mantém-se firme, é sustentado. Ou seja, o universo continua existindo porque Deus o sustenta. E dentro desse subtópico ainda sobre a providência contínua, nós vemos que Deus está governando toda a sua criação. Nada está fora do controle divino. O Evangelho de Mateus 10:29 diz que nenhum pardal cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Deus está sustentando todas as coisas. Já vimos aqui que a maior prova da providência de Deus foi enviar Cristo, porque o mundo estava condenado, longe de Deus, em desobediência, e através de Cristo, então, Deus nos restaurou, novamente nos uniu, né, para que esse maior problema moral, que é o pecado, possa ser consertado através da vida de Cristo. Então, Deus da Bíblia não abandonou sua criação, ele veio salvá-la. E essa providência, então, traz segurança, paz, confiança, perseverança, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O universo não funciona sozinho, ele é sustentado pela mão de Deus. E o Deus da Bíblia não abandonou sua criação, ele governa cada detalhe dela. Vamos então falar agora sobre o Deus que age, e aqui eu vou falar sobre os dois últimos subtópicos desse tópico 2. O Deus que age e a revelação especial. Então, eu gostaria de falar aqui sobre uma linha do tempo resumida dessa revelação desse Deus que criou todas as coisas e agiu, se revelou através da história. E isso ficou registrado para nós e está na Bíblia. No Antigo Testamento, nós vemos então Deus se revelando como? Na criação, em Gênesis, Deus criando todas as coisas e falando com o homem, tendo um relacionamento com o homem. Vemos através dos patriarcas, Deus se relacionando com Abraão, Isaac e Jacó, fazendo alianças, fazendo promessas. Vemos no Êxodo, Deus libertando Israel do Egito, as 10 pragas, o mar abrindo e entregando a lei a Moisés, revelando ali a lei moral, que depois Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, que é sobre o amor, nosso relacionamento com Deus e com o próximo, que até é uma cruz, né? Nos relacionamos com Deus, paz com os homens. E os profetas, então, continuamente falando, chamando ao arrependimento e anunciando que viria um Messias, um Salvador ungido. No Novo Testamento, então, vem Jesus Cristo, Deus se revela plenamente e entra na história através da encarnação. Cruz e ressurreição, Deus age para salvar a humanidade. Aí vamos para a igreja, lá em Atos, Deus envia o Espírito Santo e continua agindo no mundo até hoje, aqui iluminando a minha mente, a sua mente, querido professor, querido aluno, para compreender essa revelação poderosa. E lá em Apocalipse, então, Deus governa a história e promete a consumação final. Tem uma frase do Santo Agostinho que ele fala assim, ó, o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. O que ele quis dizer? Que o Antigo Testamento aponta para Cristo de uma forma antecipada e o Novo Testamento revela claramente aquilo que Deus havia prometido. Sobre implicações para a fé, agora, nós vamos para o último tópico. Tudo que temos aprendido até o momento, então, agora torna-se real para nós fazermos essa aplicação para nós. Vamos então para o tópico 3, implicações para a fé. No subtópico 1 fala sobre a falta de esperança. A nossa esperança não pode estar em circunstâncias, mas ela tem que estar em Deus. Aqui é um ponto bem devocional, esse último tópico, para o professor trabalhar com o aluno. O professor deve sempre ter em mente e também no seu coração de que a sua aula não trata-se apenas um despejar de conhecimento na mente do aluno, mas deve pedir ao Espírito Santo que mostre a necessidade do aluno ali, o que ele está precisando da parte de Deus, que através da administração da sua aula possa trazer ele, esse jovem, para mais perto do Senhor, do Espírito Santo. Esse ponto de falta de esperança é uma oportunidade do professor trazer esse alento da palavra de Deus para o coração dos jovens. E podemos citar aqui Salmos 42:11, onde o salmista diz, por que estás abatida,
ó minha alma, espera em Deus. Olha só, a alma está orando no momento de dificuldade. E nessa oração em que o salmista expressa aqui, a esperança ela é reorientada como Deus é o alvo da nossa confiança. E nós vemos que também a nossa esperança ela é fortalecida em Cristo. 1 Pedro 1,3 diz, ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, na teoria do deísmo, Deus está longe, Deus não está participando da nossa rotina diária. Mas a Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. Por quê? Porque Deus está presente conosco, nos lembrando diariamente do amor de Deus e do poder que há no Evangelho. Então, a ressurreição é o fundamento da esperança cristã, porque Jesus venceu a morte. A morte não é o fim da história. E a esperança não decepciona. Romanos 5,5. A esperança não traz confusão. A esperança em Deus não é ilusória. Ela é sustentada pelo amor divino derramado no coração. No subtópico 2, então, aqui já caminhando para o final, fala-se um pouco sobre autoajuda. Subtópico 2 diz, substituição por alta ajuda. A grande parte da autoajuda pressupõe o quê? Que o maior problema do ser humano é a falta de técnica, a falta de disciplina, falta de pensamento positivo, falta de autoconhecimento. Então, dentro desse pensamento, o problema do homem é apenas um ajuste interno. Só que a Bíblia ela vai muito mais profundo. O problema não é apenas a falta de informação. Claro que ter informação, ter conhecimento, abre muitas portas na nossa vida. A gente aprendendo sobre o que é procrastinação, por exemplo, a gente vai ter uma vida mais organizada, não vai adiar tarefas diárias que são importantes para manter uma organização, que vai trazer até um bem-estar emocional. Só que é muito mais profundo. O problema do ser humano não é tão simples assim como um pensamento errado ou a falta de um conhecimento. É uma condição moral e espiritual. Esse é o maior problema do ser humano e as pregações não podem ser substituídas por ensinamentos de autoajuda. Jeremias 17,9 diz, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, ou em outras versões, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa é a essência do nosso ser, a maldade, a imoralidade, a corrupção. E aí a autoajuda tenta consertar esse problema do eu com coisas como você pode tudo, acredita em si mesmo, você é suficiente. Mas a Bíblia diz o que lá em Provérbios 14:12? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, a nossa percepção humana, ela não é infalível. Nós não podemos caminhar segundo aquilo que nós achamos que é certo. Nós temos que caminhar conforme os decretos de Deus, conforme os mandamentos de Deus, e sempre dependendo dele, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Um diagnóstico bíblico, o homem precisa ser salvo, não apenas melhorado. Então, não é apenas sobre melhorar. Tem uma frase que é muito usada hoje na teologia, no nosso mundo moderno. Não achei quem é o autor dessa frase, mas que mostra bem isso. O pecado deforma, a religião reforma, Cristo transforma. Então, essa mensagem coach, essa mensagem de autoajuda, ela quer apenas trazer fazer uma melhora, dar uma reformada, mas Cristo não, ele muda de dentro para fora. A nossa essência, a nossa natureza má, ela é transformada em uma natureza santa. E essa santificação vem através do Deus Santo, que transforma o coração daquele que crê verdadeiramente na sua palavra. E o último subtópico, então, diz convite à confiança. Fica o convite para o aluno, então, após todo esse aprendizado, faça esse convite de conhecer mais esse Deus. Agora eu trago nesse último ponto um Deus que é transcendente e imanente. Você pode perguntar, você sabe a diferença entre o que é transcendente e imanente? É quem Deus é. Deus é transcendente e imanente.
Deus se manifesta de uma forma transcendente, Ele está acima de toda a criação, Ele é soberano, Ele é independente do universo, do que acontece, essa confusão aqui que está acontecendo na Terra. Deus está no alto e sublime trono, indiferente, digo, não afetado por tudo isso que acontece aqui. Mas ele também é imanente. Ele está presente na sua criação, ele está atuando na história da humanidade e ele se relaciona com o ser humano através de Jesus Cristo. Então, Deus não está distante nem ausente. A providência de Deus na criação, ele não apenas criou o mundo, ele governa a história, ele supre necessidades, ele sustenta toda a criação. E é um sustento contínuo da vida e da natureza. Nós vemos lá em Mateus 6, 26, 30, Jesus diz que Deus cuida das aves dos céus, Deus veste os lírios do campo. Olha que aplicação linda, nada está fora do cuidado de Deus. Ele é soberano, controla todas as coisas, ele permanece conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa deve ser a nossa confiança. A nossa satisfação não está em circunstâncias, nas vaidades da vida, não. Está no Evangelho, isso que nos faz pleno, isso que nos faz satisfeitos. E é por isso que Deus preparou tudo isso, preparou essa aula hoje para que o aluno possa compreender que Deus se aproximou de nós através de Cristo e abrindo assim um caminho para uma comunhão com Deus e que a vida cristã, ela é um relacionamento com um Deus vivo. Então, na síntese, agora para concluir essa aula, Deus é transcendente e imanente. Nós vimos sobre isso e o texto bíblico que afirma isso é Isaías 57, 15. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz, um Deus transcendente. Ele diz o quê? Habito nos lugares altos e santos e também com o de espírito oprimido e humilde, imanente. Mesmo estando no alto e sublime trono, ele habita conosco com humilde, com o de coração contrito. Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Ele se revela na história. Ele se aproxima do homem através de Cristo e continua presente hoje. O Deus da Bíblia não é um relojoeiro distante que abandona sua obra, mas o Senhor vivo que sustenta, governa e redime sua criação continuamente. Para encerrar, Hebreus 1:3, vamos recordar? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Vamos então ler a conclusão. A teoria do deísmo tenta separar Deus da criação, negando sua intervenção contínua. Mas a Bíblia revela um Deus pessoal, presente e amoroso que se envolve conosco. A fé cristã não é fé em uma força impessoal, mas no Pai que vê, ouve e age. Portanto, devemos manter a vigilância contra ideias que enfraquecem essa verdade e firmar nossa vida na palavra de Deus, vivendo em oração, confiança e obediência. Deus abençoe, uma ótima aula e até a próxima!